Oi, queridos, tudo jóia? Estamos aqui com um mar de instrumentos. Aliás, eu quero falar, aqui o Possecast tem muita honra de estar sendo produzido nos estúdios 21, Estúdio 21, na Fazendinha. Se você tem um podcast, uma aula, um curso e quer fazer um vídeo, venha para cá, o Estúdio 21, fale com o Conrado, que é ótimo. Você não pega Raposo, você enlouquece num outro estúdio, que é o meu convidado até deu uma engasgada porque ele pegou a Raposo Travares. É um teste de persistência, né? Então, se você é aqui da região, aproveite e venha para o Estúdio 21. Eu estou aqui muito orgulhosa dos meus inscritos. Estou brindando com minha canequinha que eu mandei fazer. E se você quer uma caneca como essa, se inscreva no canal ou indique alguém. E eu vou fazer um sorteio para comemorar os 1000 seguidores, os 1000 inscritos que eu vou conseguir até o dia 14 de março, que eu vou fazer uma festinha para comemorar. Tá bom? E aí, quando você se inscrever, você me diz o seu número de inscrição e eu vou fazer um sorteio para uns brindes aí legais do Possecast. Como eu disse, eu tô aqui com um mar de instrumentos, com um rapaz muito simpático que eu conheci hoje, mas já virou amigo. E eu falei para ele assim, como é que vai ser? Eu falei, não sei, é muita informação. Vamos deixar rolar. Vai ser legal, o papo vai ser bom. Eu tô recebendo aqui Caio Inácio. Olá, tudo bem? Querida, tudo bem, ótimo. Bem-vindo. Pô, que honra estar aqui, muito legal. Um astral, né? Um também. lugar. É gostoso, né? Que é aconchegante. Adorei. E você é uma figuraça, né? Adorei. Obrigada, a gente tenta. Eu tô muito feliz, sabe? Tô me realizando no Possecast. Que bacana. Tá sendo bem recebido, né? Beijo pra vocês, que eu amo. Então, Caio, me conta um pouco de você. Eu dei uma pesquisada rápida, mas, cara, como eu disse, é tanta informação que eu não sabia para onde correr, nem o que te perguntar exatamente. Tua mãe é pianista, erudita e chorinho. E seu pai gosta de música cubana. A sua irmã, de MPB e Beatles. Você, de Prince, Miley Davis e Bob Marley. É ator e bailarino. Quer dizer, é um pacotão, né? Uma mistura muito legal. E deu aí em percussionista, é isso que chama? Isso, percussionista, é. Me conta. Eu falo que eu fui ator e bailarino, né? Apesar de que sempre, assim, no palco, sempre trago um pouquinho dessa experiência. Eu dancei há muitos anos na pós-adolescência, assim, né? Dancei dos 16 aos 22, em companhia e tudo mais, balé contemporâneo. E aí, aos 19, a música tomou conta. Aí ficou impossível conciliar o teatro, a dança, a música, até pela questão da disciplina, né? A disciplina da dança, ela é muito pesada, assim, e a música é mais relaxada. Aí eu falei, pô, eu gostei mais dessa aqui. Essa coisa de manter o corpo, de ficar ali enlouquecido, não era muito para mim. Aí a música me trouxe, mas no final a música, eu acabei me aprofundando na música e virando um estudioso, assim, compulsivo, né? Eu não consigo parar de estudar, não consigo parar de pesquisar coisas, de ir atrás. E eu acho que eu trazia um pouco dessa coisa, dessa loucura do ator, né, e do bailarino, eu trouxe para a música também. Então tive essa história, essa passagem, né? Eu acho que arte, qualquer forma de arte, é uma tatuagem. Você faz uma vez, aquilo lá vai ser para sempre. Fica, é. Então, você é ator, você vai ser ator para sempre. Pode não estar atuando, mas eu sou atriz. E agora eu sou podcaster. Que legal. Eu falo porque às vezes eu tenho uma expectativa. Eu fiz uma temporada no Japão, algumas temporadas no Japão,
E aí, quando eu cheguei, falou, a coreógrafa falou assim, eu fiquei sabendo que você é bailarina, então já tem uma coreografia para você fazer. Eu falei, não, calma, peraí, não é assim. A cabeça até é de bailarino, mas o corpo já não é mais, então vamos com calma. Vamos ver Ah, o que dá mas, pra gente fazer. bom, sei lá, né? Às vezes é que nem andar de bicicleta. Dá umas caidinhas, mas volta. Mas a relação é muito próxima, né? Eu continuei, faço até hoje trilhas, eu sou sonoplasta, né? Já fiz trilhas para cinema também. E essa coisa do movimento, eu acho que eu escolhi a percussão também por causa disso. Eu tinha o sonho de tocar piano, porque minha mãe tocava lindamente. Minha mãe está com 91 anos, já não toca mais, mas ela tocava lindamente, ela tinha uma expressão tocando assim, uma coisa maravilhosa. E eu olhava aquilo e falava, pô, é isso que eu quero fazer. Mas eu achava que era o piano. E aí estudei violão, mas quando eu cheguei na percussão, eu percebi que eu podia fazer aquilo que ela fazia na percussão. Trabalhar com mais sensibilidade, que a percussão tem um lado tribal, né, um lado pesado, e ao mesmo tempo tem essa coisa do som, né, do efeito, da sonoplastia, e isso me encantou. Na verdade, foi isso que me encantou na percussão. Então eu falo que eu sou um sonoplasta que toca percussão, né? E essa coisa da percussão, a percussão vem de percutir, né? Então tudo que você pode percutir é percussão, né? Tanto que o piano é considerado um instrumento de percussão também, né? Apesar de ser um instrumento de harmonia. E aí essa possibilidade de você percutir qualquer coisa e tirar som, isso é muito legal. Isso aí vem da sonoplastia, né? Uhum. Então essa barreira, ela foi antigamente, né? Lá nos anos 50, 60, existia o ritmista, né? Tinha o baterista, tinha o ritmista. E aí um cara que é um cara de extrema importância, que está vivo, que mora no Brasil, um brasileiro, ele que criou isso aqui, né? Que é um cara chamado Ayrton Moreira, que Uhum. hoje mora no Rio de Janeiro, que é um grande amigo também, casado com a Flora Purim, que é uma querida, assim, foi minha madrinha de muitas coisas e tal. Me abriu um universo também, a Flora, uma musicalidade incrível. Ele criou essa coisa da percussão, né, do efeito, de trazer tudo e tocar vários instrumentos, né, porque antigamente você tocava um instrumento, né, era o ritmista, tocava um instrumento, tocava repinique, tocava pandeiro, o bongo, não tinha essa coisa de tocar todas as coisas. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, cara, que legal, dá para tocar o que eu quiser, né, dá para colocar tudo nesse universo aí. Então isso é muito legal. Você tá falando e eu tô vendo aqui, lembrei do Sivuca, né? Que ele tira a música de tudo, Uhum. tudo. Tem caras incríveis. E o Brasil é muito forte nesse sentido, E é né? incrível, tipo, você não acredita, você fala, ah, não vai rolar. E às vezes sai coisas lindas, assim. Sim, Às vezes é um barulho que você realmente não compreende, Uhum. né? Eu que sou, assim, completamente leiga, eu gosto de música, mas não me atrevo a tocar nada, porque eu acredito que eu não tenho ritmo, sou atrapalhada. Não, e você estava falando da disciplina do balé, eu acho que a disciplina do músico é muito mais doida, assim. Porque Tudo bem, você pode ficar sentado, né, o balé ou a dança, você tem que estar se mexendo, e o gasto energético, sei lá como falar isso, mas é maior. Mas aqui dentro da cabeça, juntar nota com nota, nossa, eu acho um super desafio. Eu acho muito legal. Acho mágica. eu me encantei com a música e aí por isso eu parei com a dança, por exemplo, que eu comecei a perceber que para você chegar no estágio de criação na dança, é um estágio muito elevado. E na maioria das vezes você é um reprodutor, você reproduz, por exemplo, uma coreografia, você faz uma coreografia que um coreógrafo montou e você tem que reproduzir com um grupo. A criação na dança, de você sair dançando, ela é um nível muito alto, eu acho. São poucos bailarinos solistas, né? Como Maurice Béjart, sei lá quem mais, Nijinsky, né? O russo, que eram os caras que criavam. O Bill T. Jones, que é um cara que eu acho incrível. Quem é do teatro e da dança, veja esse cara. Tem uns vídeos no YouTube. Bill T. Jones. Esse cara é maravilhoso. Como escreve? Anote. Bill é Bill T. ponto, né? Jones. Tá, Bill de tipo William. Bill de William, T, não sei do que é o T, ponto, né? Jones.
O Bill T. Jones é um criador, é um cara que me inspira demais. Talvez eu até tenha visto coisa e não sabia que era dele. É, ele é um criador, ele é um cara que cria a partir do movimento. Ele vai se movimentando e fazendo a criação dele, quer dizer, não tem uma coreografia pré-determinada. Isso é uma coisa que me encantava. Um dia eu vou voltar a dançar para fazer algo como o Bill T. Jones. Eu espero conseguir chegar num nível para conseguir fazer algo parecido, né? De movimento, né? O balé contemporâneo. Então isso é uma coisa rara na dança, né? E se você mesclar a música com a dança? Já fiz isso algumas vezes. Eu vi no seu... Você mandou, né, um material, e tem você fazendo um passo assim super bonito e o instrumento junto. É esse aqui, né? É o talking drum, Como é que é o nome dele? Eu achei tão lindo isso. Esse é um talking drum, é um instrumento africano. Talking drum? Talking, de falar. É tambor falante, seria a tradução. Esse é o nome ocidental. Na verdade, o nome dele original é dundum, na região da Nigéria, e no Senegal ele é chamado de ntama. Ele é menorzinho, é chamado ntama. Qual que é a função do instrumento? Por que é o tambor falante? Vou mostrar um pouquinho aqui. Porque ele praticamente fala, olha que legal. Porque tem essa característica na língua Wolof e na língua Yorubá, que é a língua Wolof do Senegal e Yorubá da Nigéria, que é isso que a gente chama de glissando, que é essa passagem de nota aqui. Você vê um africano falando dessa região, ele fala... Ah, que legal. Porque, então, é um sotaque. Os instrumentos na África normalmente imitam um pouco da língua. Então, ele é um instrumento que você pode reproduzir, eu uso muito, lógico, eu faço uma adaptação minha, com a voz. Então, por exemplo... Então ele dá vontade de saber o que você está falando. Então. Aí você vai brincando com isso. Então, os instrumentos africanos são muito ligados à linguagem, né? À língua, né? Especificamente. Então, cada língua vai ter um instrumento que reproduza um pouco da forma de falar, né? Então, o talking drum é dessa região. É um instrumento que ele é tipo um cone, acho que é um cone que se chama isso, né? E tem as cordas, e conforme você aperta, você vai mudando o som. Ah, que legal. Você apertando aí, aqui. Você muda. Então eu vou usar aqui no braço, né? E aqui, aí ele tem uma baqueta que é curva, né? Ela é até mais curva, as baquetas dele. Então quando eu bato, eu faço isso aqui e essa mão responde. Os africanos que tocam bem assim, tem bem no centro da mão. Nossa, que viagem. É uma viagem, então é uma coisa da linguagem mesmo. Eu tenho um número que eu falo que chama Falando com Tambor, que você deve ter visto algum vídeo, que eu uso um pedal de efeito, um pedal de looping, e eu vou reproduzindo. Então eu vou criando uma rítmica, e aí, dentro disso, eu vou fazendo um improviso, brincando. É uma conversa, né? Na verdade, a música sempre é uma conversa, né? Uhum. O princípio da música, da criação musical, é a comunicação, né? Muitos músicos esquecem isso, aí vira um exercício, o cara fica fazendo exercício no palco, né? Se eu estou fazendo aqui, por exemplo, se eu estou em casa fazendo isso aqui, eu estou praticando, é um exercício só. Se eu faço isso aqui para você ou para quem está assistindo, aí passa a ser música, porque música é comunicação. Uma vez eu fui num show, era jazz, não sei que tipo de jazz, mas os caras fechavam o olho, praticamente de costas pra gente. E o meu amigo... o Nelson Ned Júnior, ele é baterista, né? E eu fui para ver ele. Tem uma história boa para contar depois do Nedinho. Ah, que bom! Faz séculos que eu não vejo ele. Ele tá morando no México ainda? Não sei, eu nunca mais... Ele foi pro México. Mas eu fui para ver ele, e fazia muito tempo que a gente não se via, então, tipo... Eu tava aproveitando para ver o meu amigo, ver o show dele e conversar um pouco depois, né? Uhum. E tinha um cara com contrabaixo e esse cara ficava de costas e na frente do Ned. Então o Ned já tinha a bateria, mas esse cara na frente. Aí no intervalo eu não aguentei, falei assim, olha moço, eu sei que seu som tá demais, é muito bom, tô curtindo, mas você pode ficar um pouquinho mais para lá? E de preferência, se você der uma viradinha,
também, que aí eu vou poder ver sua cara. O cara ficou bravo comigo, porque ele tava tão Ele tava em maluco ali, transe. no som dele, que eu falei, cara, não toca no bar, então, toca em casa, Toca em casa. né? O jazz tem essa coisa introspectiva. Então, o músico de jazz, quando ele vai, ele estuda muito, né? O músico de jazz em casa, é isso que você falou. Quando ele vai tocar no lugar, ele não quer saber quem tá ouvindo, ele quer tirar o som dele. E aí isso é o chamado cool jazz, né? Que é uma coisa cool, é introspectiva. Eu tô fazendo aqui pra mim, não quero saber muito, de olho fechado. Tá, mas eu saí de Mas você saiu de casa pra botei ver. uma roupinha, tô aqui consumindo. Eu vim te ver, você vai dar costas pra mim, né? E foi muito engraçado, porque eu não entendi a reação dele e ele não entendeu a minha. E depois eu fui falar com o Júnior. Ô, meu, esse cara aí... Não, ele é legal, é que ele tava viajando mesmo. Tá bom, então, vamos continuar o papo aqui. Mas o Nedinho, só para não ficar no ar que eu falei, eu substituí o Nedinho numa banda, em 91, era uma banda com o Branco Melo, dos Titãs, e chamava Os Fenícios, essa banda. E aí o Nedinho tocava nessa banda, ele saiu e eu entrei no lugar dele, para tocar bateria nessa banda. Fiquei pouco tempo, não fiquei muito tempo também não, mas era o Habib, que faleceu agora na pandemia, que era um libanês, que montou essa banda, que era muito amigo do Branco Melo e tal, e foi uma coisa muito divertida, assim, era uma banda de rock, né, rock and roll, assim, tal, muito legal. E aí quer dizer, eu conheci o Nedinho rapidamente, porque ele saiu da banda e eu entrei, né, então a gente se cruzou, assim, rapidamente. Mas uma figura muito querida. A irmã dele, querida também. A Veca Figuras. Nossa senhora, esqueci o nome da minha amiga. Desculpa. Veca e Mona Lisa. Verônica e Mona Lisa. Qual Desculpa, delas... amiga. Foi sem querer. Que ela era trapezista? Foi trapezista. A Veca. A Mona ela é mais introspectiva, como diria você, assim, mais quietinha e tal. Mas as duas são umas fofas. E agora há pouco, sei lá, alguns meses, teve o lançamento da biografia do Nelson. Ah, que legal. E, então elas estavam na mídia aparecendo e foi muito legal. E eu não consigo falar com elas, assim, tem que achar um encaixe, quem sabe eu trago as duas aqui. Ah, que legal. Aí. Mas isso que você falou da introspecção, o artista tem que ser meio cara de pau, né? Você tem que ser, abrir ali, você tem que ir para cima, né? Não dá para, né, para ser muito introspectivo, né? A gente tem que ter essa... Eu não sei, eu sou atriz, então eu sou exibida. E eu acho que todo mundo deve ser exibida. Minha irmã é pintora. E ela faz quadros maravilhosos, tapeceira também e tal. E aí eu falando para ela, você conversa com os teus amigos pintores, né? Se relaciona. Não, eu só quero saber dos meus quadros. Só quero fazer meus quadros. E eu não entendo, porque a arte dela é portátil. Você leva, ela não precisa estar lá. Né? Ela até fala assim, quando você vai ver uma entrevista de um pintor, ela fala assim, não, geralmente eles não conseguem falar direito. É melhor mostrar só a arte e tal. Brincadeira, mas enfim. E para mim, a minha arte sou eu. Para músico também, a sua arte é você, ela não vive sem você. Mas é legal que a escolha dela já é uma escolha introspectiva. A pessoa que escolhe pintar quadros, ela já está escolhendo uma coisa que é ela com ela, e aí a criação dela que vai chegar. Mas para mim, descolar isso é muito difícil. Porque a arte é uma coisa e a pessoa é outra. Para ela é natural. Para ela é natural. Se ela puder, ela manda os quadros e fica em casa. Você faz a exposição, a vernissagem, tudo, cadê o artista? Ah, não, tá em casa. Nossa, que snob. Ela começa a rir. Mas tem uma relação, tem um filme do Fellini muito legal que chama Ensaio de Orquestra. Eu vi. Recomendo total. Que ele relaciona é uma orquestra ensaiando e ele relaciona o músico com o instrumento. Então, o músico tem uma característica muito próxima do som do instrumento. Então, por exemplo, o percussionista, normalmente ele não é introspectivo, ele é mais extrovertido, porque é um instrumento que você tem que soltar os bichos. Um baterista, o baterista já, assim, eu sou baterista e percussionista. O baterista normalmente ele é tímido, de um modo geral, ele é tímido, e é o momento dele extravasar é a hora que ele está tocando. Então é muito louco. E o percussionista é o contrário, o percussionista já é introvertido, vamos aí e tal. Então que legal. É muito louco isso.
essa relação. E o Fellini retratou muito bem. Esse filme é incrível, assistam esse filme que é muito legal. Eu vi. Ensaio de Orquestra. Nossa, é bem antigo e é bem legal. É bem legal, é bem legal. Mas me conta, assim, como eu falei, estamos num mar de instrumentos aqui, todos muito legais. Sim. Esse aqui, Esse aqui? o que é? Esse Parece aqui um brinquedo. É, parece um brinquedo. Isso é feito por um cara muito bacana, que é o Maurício. Maurício, um grande abraço pra você. Ele provavelmente vai assistir esse programa. E é uma jogadinha aqui, né? Eu sempre falo para ele assim, cara, ainda estou aprendendo a usar o instrumento. Não faz muito tempo que eu peguei, mas a ideia é isso aqui: é trabalhar ritmicamente. Aí você cria vários padrões. Aí tem umas jogadas, tipo de você, um shotzinho aqui. Então você cria um efeito com ele, né? Que louco! É. E eu se não me engano, esse... Posso brincar? Pode, claro. Ô, Maurício, desculpa aí. Eu acho que até o final do programa você vai tocar comigo, hein? Será? Eu tô achando. É divertido. Não é divertido? Eu lembrei daquela cobrinha colorida que a gente tinha quando acho que existe ainda. Sim, Você fazia assim, você fazia assim. É um grande brinquedo, né? E ele faz de vários tamanhos esse instrumento, é muito legal. Tem nome esse instrumento? Olha, eu tenho nome, mas eu vou ficar devendo, porque Maurício, escreve aí no chat. Pode escrever no chat lá depois? Maurício. Maurício aqui de Barueri, queridão. Mauritoca. Tem um nome, ele colocou um nome, ele criou um nome para ele. E lembra umas bolachinhas também. Dá vontade de comer, né? Então, esse negócio, você faz musicalização infantil, né? Uhum. Você atua ainda nisso? Atuo. Que legal, porque tem muita coisa, é muito lúdico, né? A música. Eu tô me divertindo aqui com... É demais, né? Mila, eu percebi uma coisa depois de... Eu trabalhei 30 anos em sala de aula com crianças. Hoje eu trabalho menos, eu dou mais curso, mas eu trabalhei sim, em sala de aula e tal. E aí foi uma coisa muito louca, porque bem novo eu comecei a dar aula de bateria. Meu instrumento inicial é bateria. Comecei a dar aula de bateria, comecei a dar aula numa escola lá em Campo Grande ainda. E aí o Sesc, na época de lá, me convidou para dar aulas para criança, que eu nem sabia direito o que era musicalização. Então aí comecei a fazer a musicalização para pré-adolescentes ali. E aí foi muito louco que começou a diminuir essa faixa etária ao longo dos anos com as propostas que eu estava recebendo. Então, por exemplo, eu dava aula para adultos, né? Beleza, de bateria. Aí comecei a pegar alguns adolescentes para dar aula na escola que eu dava aula lá. Aí o Sesc me convidou para pegar ali de, sei lá, 7 a 10, sei lá, uma coisa assim. Já eram crianças, né? Então eu comecei a desenvolver uma forma de... E aí, pesquisando na época, eu vi que a musicalização infantil estava muito ligada à flauta doce, através da flauta doce, que trabalha aqui a forma de manulação e tudo mais, e não tinha assim nada de percussão. E eu comecei a desenvolver uma forma de musicalizar através da percussão, dos ganzás e tudo mais. Depois dessa proposta do SESC, quando eu cheguei em São Paulo, pintou uma proposta para eu pegar crianças de 5 a 7 anos. Quando pintou isso, eu falei, deu um desespero. Eu falei, 5 a 7 anos, a criança não tem uma cognição, sei lá, na minha cabeça, não tem condição de desenvolver muita coisa. E aí eu vi que tinha muitos estudos, o Schaeffer, Murray Schaeffer, vários, Suzuki, né, os professores de musicalização, né, e aí comecei a pesquisar isso. Então eu comecei a trabalhar de 5 a 7. Aí tive uma proposta para pegar de 2 a 5 anos, que era outra história. Nossa. E aí foi diminuindo. E aí num dado momento, um child care, um espaço de cuidado de bebês, me chamou para fazer de 8 a 12 anos, trabalhar com bebês. 8 a 12... 8 meses a 2 anos. 8 a 2. E aí eu falei, não, mas não dá, é um bebê. E aí descobri que tem uma grande amiga incrível, que é a Sandra Oak. Um beijo para Sandra Oak, se você vê esse programa, que é do Mauaca, aquele grupo Mauaca. Ah, adoro. É, maravilhosa. Eu tenho uma amiga também, bom, o nome dela antigamente era Shirley. Caramba. Zuzu, sim. Então, a Sandra, que é também do Mauaca, ela é especialista em bebês.
E ela é uma parceira, assim, de longa data, a gente já fez coisas juntos, mas ela só trabalha com bebês, e ela de 8 a 2. E ela tem livros, inclusive, sobre sem CDs, desse trabalho. E é uma outra história, é um trabalho de sensibilização musical, que é quando você pega a criança, o bebê ali e começa a sensibilizá-lo para a música, criar um repertório. Então, a audição é muito importante, ele ouvir músicas, trabalhar com a sensibilidade, chocar, mexer, sem muita responsabilidade assim de escrita ou de teórica, não tem isso. Então é muito legal porque você pega ali 8 meses, você tem uma acompanhante ali sempre, alguém acompanhando e tal, e são bebezinhos, né? Assim, ainda não podem ficar sozinhos e tal. E aí é incrível, porque eu comecei a acompanhar a evolução que a gente tem para se musicalizar e como a gente é musicalizado, né? E aí eu percebi que eu nunca tive aula de musicalização, né? Tive algumas aulas de música, lógico, mas de musicalização não. Mas como a minha casa foi importante para isso que você falou, minha mãe, que era uma pianista erudita, depois se especializou no chorinho, meu pai, que não era músico, mas gostava de música cubana, boleros, as grandes orquestras, então ele me musicalizou, minha irmã, que é cantora, que hoje é uma grande professora de canto, e que ela gostava de Elis Regina, de Beatles e tal, então isso é a musicalização, foi o meu desenvolvimento musical ali. Então, aí eu comecei a trazer isso para as crianças. Mais importante do que tocar é ouvir. Tem um livro do Murray Schafer que chama O Ouvinte Consciente, que é justamente isso. Será que as pessoas são conscientes? Por que será que a gente tem tanta música ruim? Porque as pessoas não têm uma consciência musical. Então, tudo que é imposto para elas ouvem. Então, cada vez é pior, porque também tem a questão das frequências, nem vou entrar, tem os teóricos a respeito disso, nem vou entrar das frequências, da música e tudo mais e tal, e que vai levando você para algum estado. Eu tô vendo isso, que legal! Peguei essa semana na internet. É muito louco. Uma terapeuta que ela explica onde que vai a música no nosso cérebro. Exatamente. Que cada música tem uma função e vai num lugar e tem acontece alguma coisa ali naquele ponto que faz você sentir exatamente aquilo naquela hora com aquela música. Exatamente. Então tem uma muito indústria. Bonito, é científico mesmo. Tem uma indústria em torno disso. Os produtores trabalham a música para isso. No Brasil é fortíssimo isso. Por exemplo, a música brasileira hoje é trabalhada em cima de uma forma depreciativa do ser humano, e que as pessoas estão cada vez mais depressivas ouvindo aquelas coisas. Você vê uma música sertaneja, essa mais deprimida e tal, que aí você vai num lugar onde as pessoas estão ouvindo isso, está todo mundo deprimido, com uma cara assim, é uma coisa de louco. E isso mundialmente acontece, os produtores trabalham essa frequência de uma forma de manipular as pessoas, né? Diz que a música é o portal de sentimento mais universal, que vai mais fundo na gente. Total. Tipo, se as pessoas falarem o que te toca mais, uma foto, uma comida ou uma música, a maioria vai na música, que toca mais a lembrança. E ela pode manipular, né? Absurdamente a cabeça das pessoas. Ai, lembrei de uma coisa do Hitler, que fazia um espetáculo e botava aquela música. O Hitler era um cara extremamente culto, né? Ele era um cara extremamente culto, ele usava isso, né? Ele era um pintor, mas era um espetáculo. Até tô arrepiada. Fazia um espetáculo com aquilo e botava uma obsessão. Música, e as pessoas choravam e se entusiasmavam e acreditavam que ele ia trazer um mundo bom. Ele tinha uma obsessão por isso, mas dessa formação. Então, a música é uma coisa muito perigosa. É uma coisa. Tanto é que, por exemplo, essa lei que surgiu, estão acabando com a profissão de músico, né? Praticamente está acabado. Eu fiz uma previsão há 3 anos atrás que em 10 anos a profissão de músico ia acabar. Porque essa ideia da manifestação artística, que todo mundo pode se manifestar porque não causa nenhum mal, no sentido de, por exemplo, você não pode fazer uma operação porque você não tem uma formação como médico, você vai matar a pessoa, né? Ou você não pode fazer uma casa sem ser engenheiro, porque vai cair a casa. Mas a música é muito pior,
porque ela causa danos muito graves, assim, no ser humano, né? Então, eu acho essa visão muito perigosa. Eu discuto muito essa questão, eu acho muito legal a manifestação das pessoas, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com rodas de tambores terapêuticas e as pessoas tocam. É incrível ver as pessoas tocando, mas aí vai até um limite, tem um limite que ali que é um profissional. A responsabilidade. É um cara que tem uma responsabilidade. Quando eu estou fazendo um som ou fazendo efeito, eu estou levando as pessoas para algum lugar, né? E isso pode ser muito perigoso, né? Então tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente faz, porque a gente influencia, quando você trabalha com criança, você começa a ver isso. Então, quando eu comecei a trabalhar com as crianças, eu comecei a perceber isso. E eu justamente larguei a sala de aula porque eu comecei a perceber que o discurso das escolas era o nosso cliente, não, para mim o meu aluno não é meu cliente. Não. Eu tenho uma responsabilidade, eu sou um educador, né? Eu ganho para fazer isso, ganho bem e tudo mais, mas assim, eu sou um educador, em primeiro lugar sou um educador, então eu tenho uma responsabilidade. Você tem uma sala com crianças ali, ou dá um curso, é uma responsabilidade muito grande. E num dado momento eu comecei a ser cobrado, na escola que eu trabalhava na época, de que a minha aula era muito hermética, assim, porque eu colocava bar para as crianças ouvir, o Bob Marley, o Caetano e tudo mais, e aí que era o sertanejo que estava rolando. Então tinha professores da escola que me falavam, poxa, as crianças estão reclamando, porque você coloca o bar, o Prokofiev, que tem uma obra incrível para crianças, né? Mundialmente reconhecido, e quando eu colocava o Pedro e o Lobo, né, que é uma obra clássica, que mostra a orquestra, cada instrumento, mas não dá para o Brasil isso, porque assim, eu falei, cara, mas o cara pensou nisso, tudo bem, europeu, beleza. Mas as crianças estavam reclamando? Não, as crianças, a criança é uma, como é que fala? É uma esponjinha, né? É isso que eu ia Então, falar. a princípio, ela tem assim, pô, você colocar o Prokofiev, o Bach, o Mozart, sei lá, ou mesmo o Caetano Veloso para uma criança ouvir, o primeiro momento ela vai causar uma estranheza, né? Ela vai falar assim, o que é isso aí? Porque ela está ouvindo em casa, ela está ouvindo com os amiguinhos e tal. E aí se você tem o, o endosso do professor, que é o educador, para falar, não, você tem razão, ele está sendo muito radical. E aí você perdeu. E aí a escola que eu trabalhava na época começou a ter esse discurso. Poxa, Porque o cliente está reclamando. Mas o cliente, cara, eu sou um educador, eu não quero saber se o cliente está reclamando. Eu tenho uma missão aqui. Eu não estou aqui para agradar ninguém, né? Quando você começa a pensar que um educador tem que agradar o cliente, você perdeu. E aí as pessoas discutem, por que a gente está nesse caos, né? O Brasil vive um caos, né? A gente não consegue sair desse poço, assim, dessa coisa, né? Tem um lado, o Brasil é super criativo, o brasileiro é incrível, mas não consegue sair desse lugar, né? De dependência, de uma música depressiva. Por quê? Porque você não tem informação. Eu acho que o nosso grande problema está na educação, não está na cultura. Lógico. Né? A educação é base. E aí, quando você é um educador e não consegue fazer isso, porque a escola te exige que você seja mais flexível, aí perde a função, aí não faz sentido fazer aquilo mais. Na Né? verdade, eu acho que a escola está podando justamente a sua flexibilidade. Porque quando que ele vai escutar Mozart, Bach, Prokofiev fora da escola? Não tem. Você está ampliando o leque Exatamente. deles. E aí... E é legal porque você tem uma aceitação, eu trabalhei muito tempo, e a aceitação dos pais, às vezes tinham pais que falavam assim, cara, que incrível, meu filho está falando Tom Jobim. E eu não ouço Tom Jobim, então eu tô aprendendo a ouvir o Tom Jobim, ou o Bach, ou sei lá, legal, por causa do meu filho. Então esse é o trabalho. Você conseguiu virar o jogo. Mas aí tem uma meia dúzia que acha que não é aquilo, que você está forçando uma barra. Não. Então, assim... A maior coisa que eu agradeço aos meus pais é que eles quando eu era bem criança, eles já me apresentaram uma variedade de coisas, de comidas, de sons, de arte. Então, eu fui uma criança que ia num show de jazz e ia numa orquestra, sem juízo de valor. Uhum. Eles falavam, ó, agora vamos lá no Teatro Municipal, que tinha ingressos praticamente de graça, e eu ficava sentadinha com 4 anos de idade, olhando aquelas pinturas maravilhosas, e escutando aquele som de boa. De boa. Eles não falavam, você não pode fazer bagunça. Não, eles falavam, presta atenção, tem coisa legal aí.
você vai gostar. Se você não gostar, a gente não volta. Mas era, porra, eu gostava É sempre. incrível. Ele está instigando, e o professor tem que fazer isso. O professor acha que precisa instigar, mais do que educar, instigar, causar esse interesse. E a gente, durante muito tempo, a gente montou espetáculos lindos com as crianças. No primeiro ano dessa escola que eu citei, a gente fez Tom Jobim, que era alguma data comemorativa, a gente fez Tom Jobim, as crianças, que era uma escola bilíngue, cantando Garoto de Ipanema em inglês. Que legal. Sabe, cantando junto com uma banda e tal. Depois nós fizemos um ano que era só sobre a África, então eu trouxe vários cantos africanos, que é uma pesquisa que eu tenho. A música do cinema americano. Então, assim, você consegue trazer. Depois trouxemos Dorival Caymmi também, que foi incrível, que era o centenário dele na época. Então, assim, você consegue instigar, né? E aí a gente tem que usar, às vezes, alguns artifícios para você trazer isso para o mundo real também. Porque eu também penso que, às vezes, o acadêmico, né? Ele é muito hermético mesmo, então eu concordo com isso. Por exemplo, você colocar uma formação erudita para uma criança, eu acho uma forçação de barra, às vezes. Tem que trazer o popular também. Então, às vezes acontece de o cara ter uma formação erudita e ele vai para a sala de aula e ele quer forçar aquilo. Então, de maneira alguma existia isso. Eu sempre negociava com as crianças isso, tipo, ó, vamos fazer isso aqui, trazendo elementos, né? Tenho uma história que rapidamente vou contar, que a gente, no segundo ou terceiro ano desse lugar, dessa escola, nós resolvemos fazer Dorival Caymmi, que acho que era o centenário, seria o centenário dele e tal. E não entrou, as crianças não compraram. Porque o Tom Jobim, os pais conheciam, os pais do Dorival Caymmi não conheciam muito a obra. E a gente ficou naquela coisa e as crianças não compraram a ideia. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer, cara, isso aqui? E aí eu percebi que na época tava muito popular Tropa de Elite. A Tropa de Elite, e eles cantavam aquela música ali nos intervalos. Eu via que eles cantavam. E eu tenho um grande amigo, mandar um beijo aqui pro Fernando Bahia, que o Tijuana, que é a banda que gravou, né, o Tropa de Elite, que tá voltando, inclusive, depois de 8 anos. Um beijo aí, Tijuana, esse ano tem turnê deles. E aí o Bahia é muito meu amigo, o cara que cantava o Tropa de Elite. E ele é baiano, né, Fernando Bahia. E eu falei, pô, vou apelar pro meu amigo, né? Liguei para ele e falei, cara, pô, eu dou aula numa escola, assim, você curte Dorival Caymmi? Falei, pô, lógico, é baiano e tal. E eu vou fazer com as crianças, e aí, pô, eles cantam a música de vocês, mas eu não tô conseguindo colocar, assim, a coisa do Dorival Caymmi, porque os pais não conhecem e tal. Você não viria na escola um dia? Ele falou, claro, adoro criança, vou. E aí marquei um dia, levei ele na escola, combinamos, né? E aí, quando o cara do Tijuana, do Tropa de Elite, vai vir aqui na escola, foi aquela loucura e tal. E ele veio. Quando ele veio, as crianças já enlouquecidas, esperando, ele trouxe um monte de brinde, camiseta e tal. Aí chegou, ele ficou o dia inteiro com a gente, de sala em sala. E aí ele falava, as crianças cantavam com ele, fazia aquela festa. Aí eu falei, pô, eu tenho que te contar um negócio. Tudo combinado já com ele. Nós vamos montar um espetáculo de Dorival Caymmi, você é de Salvador, tal. Ele falou, pô, adoro Dorival Caymmi. As crianças piraram, porque o cara do Tropa de Elite, que eles eram fãs, curtiu o tal eles chamavam Dorival Caído, eles falavam, o Dorival Caído. Ele curtiu o tal do Dorival Caído. E aí a gente ganhou. Ganhou, eles acharam o máximo, chegaram com os pais, pô, o cara do Tropa de Elite adora o tal do Dorival Caymmi que nós vamos fazer na escola. Então você cria uma empatia, né? Você não força uma barra, não, vai ter que cantar isso. Então isso eu fui aprendendo em sala de aula, a fazer isso, negociar com isso, sem perder a essência do educador, né? Que é o mais importante. E o trabalho é justamente isso. E depois uma série de coisas que aconteceram, né? A gente tem uma lei da obrigatoriedade da música na escola, isso foi um tiro no pé, porque você não tinha contingente para atender todas as escolas. Então, aí o que acontece? Os músicos normalmente não têm uma formação de musicalização, na época. Hoje até mais, tem as faculdades e tal, mas na época não tinha. Então, você tinha um X de escola e você não tinha um X para preencher de gente para dar aula. O que aconteceu? Abriram para que qualquer professor de arte desse aula de música. Nossa. E aí eu fiz, durante muito tempo, formação para professores. E aí eu ia dar aula, eu me lembro uma vez, uma senhora estava lá e tal, e eu falei, não, agora vamos fazer um exercício de pulso. Aí fiz assim a palma, e ela não conseguia bater palma. E eu falei, não, mas aí ela fazia tudo torto. Eu falei assim, não, é só um pulso. Aí ela falou assim, é que eu nunca, eu não tenho nada com música, assim, eu nunca ouvi direito, nunca, não toco nada. Eu falei, mas você tá por quê? Não, porque eu sou professora de artes e eu vou assumir a cadeira de música.
e aí eu tenho que cumprir não sei quantas horas de aula para ter um diploma, para a escola poder me contratar para eu dar aula. Então você imagina o tanto de gente que não tem nada a ver com música hoje dá aula de música nas escolas. E aí, você entendeu? E aí, logicamente, diminuiu a hora-aula, eu ganhava muito bem na época, aí passou, sei lá, de R$ 100 a hora-aula e ganhava para 20 naquele momento. Então, assim, foi uma defasagem muito grande, aí eu abandonei, falei, não quero mais, vou dar curso de formação e vou criar alguma coisa dentro disso. Foi quando eu criei um trabalho que eu faço que chama Percussão, Cantos e Contos Africanos, que é um trabalho para crianças, que é baseado na cultura africana. Eu tenho uma pesquisa de mais de 30 anos do continente africano, né? Que também, depois que eu descobri que era um continente, né? Não é porque a gente ainda pensa, eu viajo no Brasil dando curso, quando eu falo assim, o que você pensa quando eu falo África? As pessoas falam, é um país muito legal. Porque até tem a relação da África do Sul, então as pessoas acham que a África do Sul e a África do Norte são dois países, né? Culturalmente é riquíssimo, né, o continente. Nossa, e assim, eles são nações completamente diferentes. Completamente diferentes. E eu vi uma vez falando que quando a África foi dividida, né, pelos países que estavam tentando colonizar ali, eles fizeram divisões na régua. Que você vê as divisões dos países são todas certinhas, quadradinhas, e que isso foi um drama, porque às vezes eles cortavam uma nação no meio. Então ficava uma tribo de pessoas que se amavam divididas por uma divisão geográfica, e outra e juntava com uma outra que era inimiga. E aí tentavam colocar os dois inimigos no mesmo balaio, na mesma coisa, que não rolava. A Nigéria vive esse drama até hoje. Os Yorubás, que é a nossa grande influência aqui, eles são terríveis, assim. E tem os Ibós, que é uma nação menor dentro da Nigéria, e que estão lutando por uma independência, né? Eles são inimigos e estão tratando como se fossem o mesmo e isso povo. aconteceu meio como que um sorteio, né? Eles se reuniram, os europeus ali, belgas e ingleses e tudo mais, e meio que se uniram. Foi mais ou menos assim mesmo que aconteceu. Totalmente maluco. Numa mesa, o que você quer? Eu quero. Aí é muito louco você ver. Os caras brincando de banco imobiliário, de banco imobiliário. Assim. E você percebe uma coisa que é louca. Os portugueses, que sempre foram navegadores, que vieram para cá e tal, e os espanhóis, eles escolheram estrategicamente todos os países, como é que fala? As ilhas ou litorâneos, né, que chama isso? Quando, fronteiras de mar. Com mar. Então, por exemplo, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Por quê? Porque eles já imaginavam poder sair dali. Então, não tem muita coisa portuguesa no meio, né? Então, assim, estrategicamente, os caras muito inteligentes escolheram os países que eles pudessem explorar da melhor forma possível, né? Então, essa divisão foi feito meio aleatoriamente, né? Totalmente maluco. Mas fala aí, por exemplo, esse aqui eu achei muito louco também. Esse aqui? Parece um... esse aqui é um instrumento de sonoplastia, né? Olha que legal. Todos aqueles sons que a gente ouve no cinema, você vai assistir, por exemplo, lá o... fala disso, como é que é? O negócio de sonoplasta, achei muito louco. O Jurassic Park, eu gosto de usar como exemplo, que tem vários percussionistas tocando. Quando você vê o dinossauro andando, blum, 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 aquele barulho, tudo aquilo é feito com sonoplastia, né? Não é nada real, lógico. Então, assim, esses sons, né, por exemplo, isso é um som de grilo, né? Ó. Então, às vezes, você está ouvindo o som do grilo, é esse som que está rolando ali. Então, a sonoplastia é uma grande descoberta. Como chama esse instrumento? Nossa, tem uns nomes que eu nem me lembro mais. Esse aqui eu não vou lembrar, não. Vou ficar descrevendo. Grilo. Não, mas ele tem um nome. Tem tanta coisa. Eu tenho mais de 500 instrumentos, imagina. Eu adoro brincar com essas coisas. É bom. Não faço nada, mas... E eles mudam de nome também, tem essa questão, né? Então, são esferas. São esferas, Gente, que bate. Genial. Aqui tem um... E aí você tem isso aqui, por exemplo... Dá pra ver? Ó, as esferinhas. Tem uma canaleta aqui. Ó, esse tem um som parecido, mas ele é
mas ele tem mais possibilidades rítmicas, né? Porque são dois. Esse é um brinquedo japonês. Chamam de clacker também, isso aí. É que vão mudando os nomes, aí por isso que às vezes a gente nem fala. O meu grilo tá meio rouco. Não, é porque aqui, ó, quer ver? Fala, como é que faz? Aqui, ó. Sabe essa posição aqui, ó? Ah. Tá vendo? Aqui, A canaleta tem que ficar pra frente. Ela tem que ficar bem próxima, ó. Faz agora. Ah, melhorou? Falei que você ia tocar comigo até o final? Que bonitinho. Então, eu adoro o barulho do aí você grilo. tem esse aqui que Cigarro chamam... também, que dá uma aflição de noite. Ah, é. Mas eu acho muito legal. É muito legal. É bem verão, né? Bem... Esse aqui já é um brinquedo japonês, que eu comprei lá num lugar chamado Nara, quando eu morei no Japão, que era um lugar que era próximo de onde eu morava, e isso é onde tem o maior Buda, não lembro se é de madeira ou de metal, tem um maior Buda de metal e um maior Buda de madeira, se não me engano lá é o de metal. Me desculpem aí os amigos japoneses, mas é em Nara, a cidade chamada Nara. E aí eles vendem, é um souvenir. E aí tem um mais grave e mais agudo, aí você brinca. Faz uns efeitos, brinca com eles. Né? As crianças atormentando o pai, isso aí. Ficam loucos. Aí tem esse aqui que é mais grave, ó. Isso aqui é balinês, ó. Ah, que legal! É o mesmo princípio daquele. É só dançar. Tem muitos instrumentos legais em bala. O Japão tem muita coisa legal, assim, de gongos, isso é que eu não trouxe os gongos, mas muito instrumento interessante. E eu fui juntando, né, as coisas e colecionando. Hoje eu tenho mais de 500 instrumentos no meu acervo. Nossa, que legal. De efeitos, de tambores, é uma loucura. E esse acervo fica escondido? Só você que usa? Não, então, aí... Eu tô, assim, sempre querendo mostrar pros outros, entendeu? Não, então, aí aconteceu uma coisa muito... Porque é uma aula maravilhosa. Eu tô conversando aqui com você, a cabeça já tá viajando. Viaja, né? Já. Não, chegou um momento, Mila, que eu comecei a comprar e ganhar. E as pessoas sabiam que muita coisa eu ganho, se eu ganhei, muita coisa eu ganho. O cara vai para isso aqui, me mandaram de Israel, depois eu vou tocar, chama Candu, que é uma fábrica lá de Israel, eles me mandaram isso aqui também. Então o pessoal vai me mandando coisas, ou eu vou comprando, aí sempre quando eu vou num lugar eu procuro coisas assim, feirinha hippie, ou enfim, e comecei a colecionar. E aí chegou um momento que eu tinha um apartamento com 3 quartos e que 2 eram ocupados pelos meus instrumentos. E aí já não estava meio que cabendo eu, assim, eu já tinha que... E aí eu falei, caramba, olhei para aquilo tudo e falei assim, cara, eu não uso 10% disso que eu tenho. Eu comprava porque eu gostava do som e tal. Aí às vezes você coloca uma gravação, você faz uma sonoplastia, enfim. Mas no dia a dia você não usa. E eu falei, cara, eu virei um acumulador, tô acumulando um monte de coisa, ou eu começo a vender, ou eu dou um jeito desse povo aí me dar um dinheiro, me produzir para poder manter, porque tudo são coisas raras, são instrumentos até caros, alguns deles. Nossa, tal. eu imagino um cupim ali. Era uma festa. Pelo amor de Deus. Tinha isso. Que medo. Acabava com a cara. E aí, beleza. Então, eu olhei para aquilo um dia e falei, cara, eu tenho que criar alguma coisa que seja interessante para rodar isso aí. Ou tem que vender. E aí eu criei um projeto para escolas que primeiro chamava Percussões do Mundo, em que eu faço uma vivência com as crianças nas escolas e monto uma exposição. E deixo essa exposição montada uma semana. E aí os pais visitam, os avós visitam. É muito legal, é muito rico. Traz para Granja Viana. Eu já fiz aqui, no Objetivos aqui. Pode falar? Não sei. Pode. Eu fiz o circuito Objetivo, legal. A gente fez um circuito de 8 objetivos em São Paulo. E um deles era aqui na Granja Viana. E aí, já o projeto mudou um pouco de nome, mudou a ideia um pouco. Eu fazia essa exposição de instrumentos do mundo, mas mais focado na cultura africana. Porque tinha a lei 10.630, se não me engano, me perdoem se não é, que era sobre a cultura afro e tal, e eu já tinha pesquisa da cultura africana, e o que eu fiz? Eu montei um projeto chamado Percussão, Cantos e Contos Africanos. Por que percussão? Percussão, né? Os cantos africanos, eu pesquisei vários cantos em vários dialetos, então eu trago isso para as crianças, para mostrar essa diversidade, e os contos que tem a tradição dos griots, ou os jalis. Eu sou curiosíssima. São os contadores. Eu sou contadora de história. Então eu precisava estudar isso. Os griots, eles passavam de pai para filho as histórias. Então não tinha escrita, né? Então os griots são uma tradição africana. Também chamado jali. Jali significa sangue.
porque a história do primeiro Jali, o primeiro griot, está relacionada com o rei Sundiata Keita, e tem uma história, eles estão no deserto, aí ele vai morrer, ele tira um pedaço da perna, então ele era um contador de histórias. E aí ele conta uma história pro imperador, que era o Sundiata. E aí virou essa palavra Jali, que significa sangue. E a outra palavra que a gente conhece aqui, que se usa muito, é griot. Só que griot é uma coisa muito séria. Às vezes as pessoas falam, eu sou griot, porque o cara tem, ele nasceu numa comunidade quilombola. Não, não é griot. Griot são 5 famílias que têm essa responsabilidade, que são os caras que passam essa tradição. E ele não estuda essa tradição, ele vê essa tradição. O pai dele contou para ele, não estudou em livro, não tinha tradição, não tinha escrita, né? Então o pai contou para o filho contou para aí vai passando, e aí chegou. Então os griots tinham essa responsabilidade. E são 5 famílias. E esse griot, tanto ele pode contar a sua história, como ele pode tocar um instrumento, uma harpa africana, né? De 21 cordas, que se chama corá. E ele toca e canta a história, né? Ele não conta a história, ele canta a história. Então os griots são uma tradição. Baseado nos griots, eu peguei vários contos africanos e passo para as crianças. Então passo um canto africano, uma história ou 2, dependendo do tempo que a gente tem. A gente faz uma vivência de mais ou menos 1h30 com cada turma. E aí eu atendo 500 crianças, Miguel de Cervantes, já fiz muitas vezes Objetivo, escolas grandes, desde escolas que tem 100 crianças até escola com 600, 700 crianças. E aí eu monto a exposição. Tem todos os instrumentos, tem um nome e tem uma plaquinha dizendo de onde veio, os nomes diferentes, que mudam os nomes e tal. Mas isso é sempre no particular? É uma escola que Uma te escola, contrata? Já tentou um SESC? Porque isso tem que espalhar. A gente já fez o SESI. No ano passado a gente fez o circuito do SESI. Então. Levando o SESC, eu acho que eu já fiz o SESC com esse projeto. Já fiz também alguns, mas poucos, não fiz muitos não. Eu fiz o SESI. O ano passado a gente fez 15 cidades. Que lindo. Do SESI. Levando uma roda de tambores e uma exposição de instrumentos também. É muito rico, né? E é uma coisa que é tão valiosa, né? Mas aí teve uma situação, depois da pandemia, que deu meio que uma apagada, porque começou a incomodar. A questão da percussão está muito ligada à cultura, às religiões afro. E existe muito preconceito com relação às religiões. Não falo nada sobre religião Quando você canta em Yorubá, alguma coisa, tanto que, por exemplo, o Miguel de Cervantes, que é uma escola espanhola, eu normalmente levo 6 canções, canto para as crianças, tocando, e elas escolhem uma, elas aprendem uma dessas canções. Então eles saem ali aprendendo um canto e um conto africano, e tocando algum ritmo africano também. Quando você começa a cantar em Yorubá, sei lá, ou em Yorubá, ou em outra língua africana, sei lá, Kundele arere, ile bombo, ogunlae, kundele. As pessoas já pensam que é para o santo, que você está cantando alguma coisa do candomblé. Associa imediatamente. Então, por exemplo, no Cervantes eu tinha que levar todas as letras e as traduções para mostrar que não tinha nada a ver, porque eles são muito religiosos também, né, católicos e tal, para dizer que não tinha nada a ver com a religião. E isso gera um preconceito, né? Em algumas escolas, alguns coordenadores começaram a barrar o curso. Porque falavam, não, isso aí é macumba, isso aí é... Oh, meu Deus. Então, assim, aí começa a ser mais preocupante isso, você começa a pensar que esse tipo de gente é quem está formando as crianças, né? Essa responsabilidade, né? O cara ter um preconceito desse tamanho, né? Nossa, tem pano pra manga aí. Tem. A educação, acho que é uma coisa que tem que ser discutida muito, assim, né? Muito. E a gente está em uma época muito complicada, né? Tudo pode ser nocivo. Tudo pode ser perigoso. Às vezes nem é. Mas você já coloca um impedimento logo na saída, né? Da coisa. E quando você... eu acho uma pena, porque as pessoas estão perdendo os parâmetros, as noções de ver o que é legal, o que não é, e cada vez mais cedo. Né? Então, você vê já a criança já com preconceitos que não era para ter. Não era para ter. Preconceito você aprende.
E eu acho que isso é uma prisão. Quanto mais preconceito a pessoa tem, é mais ignorância. Você vai criando uma carapaça de só eu e apenas eu, e aí isso, você não ganha nada com isso, né? Não ganha. Em todos os setores. E essa questão da diversidade é uma coisa que ainda tem que ser muito discutida, né? Porque diversidade significa todos podem, né? Não é só um que pode. Aí, de repente, começou a virar uma coisa de só uns poderiam. Por exemplo, a cultura africana. A grande maioria dos negros ou pretos, agora que se fala, brasileiros não sabe nada sobre a África. E eu viajo muito dando os cursos, né, o Encontros da África, ou esse para as crianças, não sabem absolutamente, e não se interessam, porque já virou uma questão de oportunidade, a pessoa ser negra, por exemplo, de ela poder entrar no edital de cultura africana, sem saber absolutamente nada, ou sem se interessar em pesquisar, e sem respeitar o outro, né? E aí tem a questão, por exemplo, eu sofri muito preconceito com relação a isso. Não dizem que não tem preconceito, como é que chama? Reverso, sei lá, como é que chama. Agora até foi reprovada a lei e tal. Mas é muito pesado isso. É muito, quando você vai em alguns lugares, quando você vai numa comunidade quilombola, por exemplo, eu sou super respeitado, porque as pessoas sabem que tem... De um modo geral, às vezes eu chego nos lugares para dar o curso sobre a África, as pessoas falam, mas você é branco. Né? Eu achei que você era negro. Pelo seu nome, eu vi. Então, assim, esse preconceito, ele cria uma barreira muito, muito grande. Porque, assim, eu costumo dizer que tem uma explicação mais espiritual do que material nesse sentido, né? Por que que eu comecei a pesquisar? Por que que eu me interessei por isso? Né? Minha família é de italianos, né? Então, não sei, por alguma missão. E aí as pessoas têm que entender o que é uma missão de vida, né? Que você não está ali usando... como é que fala? Usufruindo de alguma coisa que não é sua, porque não é de ninguém também, né? É difícil aceitar, porque sim, porque eu gostei. Exatamente. Me identifiquei, não sei por quê. E eu tenho alguns amigos africanos de Moçambique, de Angola, de Ruanda, e eu converso muito com eles. A África não tem esse tipo de preconceito que tem no Brasil, não tem. Não, lá o que acontece é o seguinte, são etnias. Então, por exemplo, não importa se você é negro, mas se você é de outra etnia, vai ter um preconceito. Porque o preconceito faz parte do ser humano. É uma tristeza. Eu vi nos Estados Unidos, por exemplo, você é latino, né? Nasceu aqui. Mas seus avós eram portugueses e italianos. Você é branco, de olho azul, mas nasceu no Brasil. Não importa. É latino. Você eles chamam latino, né? Mas é outra coisa. Lá eles chamam de cucaracha, né? Eles têm esse termo pejorativo. Imediatamente. É muito doido. Eu falo assim, não, você é negro. Não, não sou aqui, branco. Não, você é, porque você nasceu lá. Eu falei, mas meus avós, meus pais... Não interessa. Tipo, é o que eu falo, o preconceito é uma carapaça que vai te fechando, e é muito nociva, porque uma hora isso aqui vai te sufocar, vai te prender, vai acabar com você. Agora, faz parte do ser humano, né, Mila, também? A gente tem preconceitos, né? A gente vai trabalhando isso. Preconceito é ignorância, só que aí cabe a você manter ou... A gente não percebe, né? Ou cair fora dela, né? Eu tento sempre. A gente às vezes não percebe e está lidando com isso, por exemplo, com relação aos portugueses, que eu falei que eles foram super inteligentes, mas a gente sempre tem a piada do português que é burro. O japonês, por exemplo, tem a piada com o japonês, tem a piada com o alemão, que não sabe dançar samba. Então, tudo isso são preconceitos que a gente vai levando. O que a gente precisa repensar é assim, até que ponto vai meu preconceito? Eu sempre vou ter um preconceito com alguma coisa. Sim. Né? Ou tem um preconceito na música, por exemplo, o percussionista não é músico, né? Tem uma história que eu ouço a vida inteira. O percussionista é um amigo dos músicos, porque às vezes o percussionista não tem leitura, ele não tem uma formação acadêmica, então ele acaba sendo... Eu ouvi isso a vida inteira, e aí virou uma piada que eu comecei a fazer a piada. Não, eu sou amigo dos músicos, peraí, eu não sou músico. Então, assim, você lidar também com preconceito é uma coisa interessante, e colocando para as pessoas isso, sem falar assim, não, você não pode falar que eu não sou músico. Não, você está falando que eu não sou músico? Legal, então vamos tocar e aí vamos ver quem que é músico ou quem não é músico. Aí depois a gente pode fazer piada junto.
entendeu? Então, assim, a gente também aprender a lidar com o próprio preconceito. Eu acho que o povo brasileiro ainda não... Porque veio tudo muito de essa agenda woke, veio tudo de uma vez, assim, negócio, aí criando leis, e aí você já não pode chamar o seu amigo de negão, porque senão é preconceito. Aí ou o seu amigo que é gay, e se chamar de gay já não pode mais. Eu tenho isso da palavra não, né? Agora não se usa mais, e a explicação é muito boa. Se usa pessoa com nanismo. Por quê? Pessoa vem antes da minha característica. Antes de qualquer coisa, eu sou uma pessoa. Eu Sim. sou uma pessoa que tem a característica do nanismo. E um anão, ele engessa a minha pessoa num Um personagem. personagem. Então, falar, ela é anã. Aí a pessoa já, quem não me conhece, fecha o olho, imagina o anão de circo. Eu tenho muita informação antiga, preconceituosa, que limita a nossa pessoa no final, né? Então, é o politicamente correto. Os meus amigos falam assim, vai mudar alguma coisa? Te chamar de anão, te chamar de pessoa? Vai sim. Muda. Intimamente, você vai ser obrigado a me perceber como pessoa. Você vai absorvendo essa informação, né? E isso, para a sociedade, é muito importante. Sim. Porque a gente sofre muito com essa designação. Parece mimimi, parece bobagem, mas é importante. Sim, né? sim. Minha classe de pessoas, as pessoas que eu circulo, não. Mas pro cara lá da periferia, que xingam ele do outro lado da rua, né? Não! Não sei o quê, não sei o que. Sempre vem acompanhado de uma observação nada legal. Fazem perguntas loucas pra gente na rua, né? E esse cara escuta isso toda hora, botou o pé na rua, escutar um xingamento, escutar uma coisa, todos os dias, todas as horas, o cara não tem paz, né? Então, a gente está colocando isso de pessoa com nanismo, mulher com nanismo, homem com nanismo, criança com nanismo, sempre. Criança em cadeira de rodas, mulher com muletas, né? É sempre assim que a gente está falando. Então, isso é importante. Mas o respeito vem muito antes. Então, eu falo assim, não precisa você falar pessoa com nanismo. Basta que você me respeite. Se você me olhar como pessoa, você pode me chamar até de gremlins ou do que você quiser. Se você me respeitar, se você me olhar como igual, beleza. Não, Mireia, é importante esse trabalho de educação, isso que você falou, por exemplo. Mas é que as pessoas não chegam a esse nível. Não chega a esse nível, Mas às vezes tem uma cobrança, por exemplo, a questão de negritude, né? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei a questão da negritude. Aí, de um dado momento, não pode mais ser negro, porque tem uma relação, aí tem um preconceito, e aí vai pro preto, né? Aí agora tem que chamar de preto. Por exemplo, nos Estados Unidos, o termo nigger é um termo preconceituoso, e black seria né? Tanto que surgiu aquela campanha Black is Beautiful. Black Lives... como é que é? Quando importa. mataram... Vidas negras importam. Vidas negras importam. E aí, quando traduziu, virou vidas negras importam, ou seja, vidas pretas importam. Aí virou uma confusão. Então, às vezes, é um termo que ele vai criar mais preconceito. Eu lembro quando surgiu assim, não, vamos mudar para afrodescendente. Aí o negão virou afrodescendentão. Aí virou uma outra piada. Então, você tem que tomar cuidado para não virar uma outra piada e educar as pessoas. Porque o cara também que é meio ignorante, ou não necessariamente, que ele não tá ligado no que tá acontecendo. Outro dia eu falei para mim, não, tem uma música que fala de índio, aí ele falou, cara, não pode mais falar índio na música. Eu falei, cara, vou ter que mudar a letra, que é uma música que justamente fala dessa questão, uma música de um amigo meu que chama Índio no lixo, índio mendigo, você não era assim, se hoje chora, eu tô sabendo, mataram seus curumins, que é sobre essa questão que está acontecendo em Dourados. E isso é uma música dos anos 90, do Fernando Bola, um grande amigo meu, e que eu canto assim, que é índio no lixo, índio mendigo, porque os índios iam para as cidades e começavam a beber. E aí eles eram relacionados com o bêbado, o índio é o bêbado. Então, índio no lixo, índio mendigo, você não era assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, mataram seus curumins.
É o que está acontecendo hoje, lá no meu Nossa, estado. cara. Meu, Caio, eu tô olhando o nosso relógio ali, estamos Tô estourando chorando. daço. A gente precisa continuar esse papo. Precisa. Vamos marcar um outro dia, cara. Porque, como eu falei, é um mundo aqui. Foi uma de boa introdução, instrumentos. acho. É um Né? mundo de cultura. O cara sabe muito. Eu nem comecei a falar de ritmos africanos mistos, só ficamos mais nos africanos. Mas tem outros lugares. Tem um CD, né, de polka. O CD que vai ser lançado rock, agora. que eu achei muito doido. O Afro Folk Rock. Eu achei muito louco isso. Uhum. A gente precisa marcar um outro dia para você falar disso, cara. Gente, muitíssimo obrigado. E, Caio, nossa, foi uma aventura. Eu espero continuar assim, conversando com você. Com prazer. Vamos marcar logo. Quando é que Vamos. sai o CD? A gente lança em abril o CD. Em abril, é mais ou menos quando a gente vai estar no ar. Então eu vou avisar e a gente vai divulgar aí o teu trabalho, que é riquíssimo, riquíssimo. Achei muito legal. Obrigada, Caio Obrigado a Inácio. você. Muito Venha obrigado. sempre. Obrigado, querido. Tudo de bom. Muito legal. Gente, obrigada. Beijo.